Oi, gente! Voltando aqui para mais um desafio, mais um dia do 24 em 24 dias, no ano de 2024, 24 vídeos, né? E eu, Joélia Santos, aqui com você novamente. Eu tenho 44 anos, até um período aqui de 2024, e é claro que isso precisa mudar. Caso não mudasse, né, já sabe o que acontece. E para mim não vai acontecer porque, como alguns sabem, eu nem vou morrer. Então, tem que mudar sim. E até trazendo isso aqui, gente, o ano passado, né, houve ali um burburinho não, né, uma realidade de uma mulher de 40 anos ter sido desdenhada numa faculdade por meninas que tinham ali seus 18, 20 e poucos anos. E se você é essa pessoa também que entende que 40 anos é velhice, é descartável, né? É velhice, como normalmente as empresas viam muito assim, e viam muito assim que uma pessoa com 40 anos já não serve mais para ser contratado, vai ser contratado e vai ganhar menor salário porque ela está mais velha. É o contrário de outros países, né? De países onde valorizam a experiência. E, gente, é real essa fase, né? É real. Quando eu tomei consciência disso, que aqui nós já estamos falando também, a coragem de você assumir os seus riscos, de você assumir o controle e usar tudo que você pode do melhor jeito que você tem para usar, principalmente extraindo o potencial que você tem, né? Como as pessoas te veem, como você se vê e como você está usando isso, sabe? E em 2000, e quando eu conheci o livro Pense e Enriqueça para Mulheres, eu vou sempre trazer o nome aqui, porque caso você tenha interesse, você é daquelas pessoas que ouviu e vai buscar, assim como eu, você já vai buscar. Quando eu vi esse estudo no livro, quem Pense e Enriqueça para Mulheres, da Sharon Letcher, né, veio esse estudo que quanto mais velha a mulher ela vai ficando, menos valorizada ela é no mercado, né? E isso muitas vezes é claro que não se aplica a todos os casos, mas na maioria dos casos é isso. E, gente, eu posso dizer para vocês que eu pude comprovar isso, inclusive na prática, né? A gente está falando aqui, o que eu venho falando aqui no empreendedorismo, minhas experiências que são práticas, são estudos, é tudo mais, porque assim, a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, não adianta, teorias, a gente tem muitas aí, o mercado está cheio de teorias, a gente vai para a faculdade, a gente pega muita teoria e muitas vezes a gente vai para a faculdade para ter um emprego e não para aplicar aquilo que nós estudamos na nossa vida, no nosso crescimento, nas nossas construções, sabe? Então, eu pude viver isso na prática. Isso também foi interessante, porque eu já conhecia o estudo e quando eu vi que estava acontecendo, me fortaleceu ainda mais para falar, gente, está acontecendo comigo. E isso me impulsionou, aí vim com medo mesmo, a empreender. E como eu falei aqui, venci ali o meu primeiro ano do empreendedorismo com muita alegria, convicta de que assim, não posso mais voltar atrás, né? Posso ir para outros campos, mas voltar a ter minhas 8 horas, 12 horas, 16 horas comprometidas para ter um recebimento no final do mês, e isso não vai me acontecer mais. Isso é fato e eu desejo que se você tá nessa vibe, vai por aí também, tá bom? É claro que sempre assim, o que é muito importante para isso é que você construa um novo poço antes da sede chegar. Se você não entendeu isso, né? Mas pensa aí, funde um novo poço antes de ter sede, né? Construa um novo poço antes de ter sede. Então, se você já está ali naquela busca, fique atenta no que a vida está te mostrando, vai criando suas construções, organize seu tempo, vai criando suas construções no período paralelo ali, no momento paralelo. E na hora que você se sentir assim, você não vai estar pronto para começar, isso é fato, né? Se você estivesse literalmente pronto, você não começaria, porque é aquela frase que também eu aprendi nesse livro, é se jogar do ninho e ir se ajeitando durante o voo, né? Então, se você se joga do ninho, vai se ajustando durante o voo, você vai planar.
Agora, se você fica ali no ninho, esquentando, esperando a hora que te der a vontade de voar, isso vai ser um pouco delicado, porque assim, você vai fazer inclusive coisas ali no ninho que você vai te dar mais medo, né? Falar que, mas vai fazer aquela parte que, aqui tá quentinho, vou ficando por aqui, depois, não tem tanta necessidade de sair, eu consigo viver assim, e vai dando as desculpas para não fazer. Então, tenha desculpas para fazer, né? E nesse vídeo aqui, então, eu vim falar sobre tantas possibilidades que começa com o ativo, com o recurso mais poderoso que eu conheço, que eu trouxe para minha vida, que é o tempo, né? Tempo é o nosso maior ativo, idade também. Então, idade é tempo, idade é o nosso maior ativo. Porque se você vive uma vida de progresso, de estudo, de convivência boa, de aprender com as experiências, de estar entre coisas, fazendo coisas diferentes, você com certeza você criou, tem uma grande construção ali. Então, sua idade te trouxe boas experiências que você vai poder praticá-las na hora que você se preparar para isso, né? Porque assim, às vezes a gente tem tanta experiência, a gente tem tanta coisa boa e a gente usa da forma errada, né? A gente vê uma pessoa acontecendo lá na frente, fala, nossa, essa pessoa... E aí é onde a gente entra até no ceticismo. Tá falando tudo isso, mas eu tenho formação, eu tenho pós-graduação, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, essa pessoa vai para lá só com 2 livrozinhos que leu, só com isso ou com aquilo. O diferente dessa pessoa e você é que a pessoa organizou o conhecimento dela, é que a pessoa olhou para o potencial dela, assumiu os riscos e entrou em ação. O diferente de você é que você tem tudo isso, mas você está ali tornando uma grande o quê? Uma grande obesidade mental. Está criando exatamente uma biblioteca de conhecimento, mas se você não põe em ação, é uma perda muito grande, né? Porque você tem tanto, mas você não consegue transmitir. E para isso também você pode melhorar, ao invés de chegar ali, né? Ficar, eu fiz isso, eu fiz aquilo, sendo a enciclopédia, seja uma enciclopédia ativa, ali participando na vida das pessoas. Então, o conhecimento, a experiência, o tempo é sim o nosso maior ativo. A idade é o nosso maior ativo. E falando com relação ao tempo, né? Eu falei aqui que você aqui é a Sharon Lett, mas também eu vou trazer um filme, já que hoje é sábado e nós estamos aqui no 9º vídeo. Nesse filme, chamo o filme O Preço do Tempo, né? Quando eu assisti esse filme, foi inclusive tarefa. Eu já tinha assistido esse filme lá em 2011. É um filme muito forte quando a gente trabalha essa questão de perceber que a vida paralisou e que não estamos dando tanta atenção para o tempo, ou que não temos noção do tempo, né? Porque quando a gente não tem noção do tempo, a gente não tem hora para começar nada, a gente não tem hora para terminar, a gente não tem ordem. Se eu não fizer hoje, eu faço amanhã, se eu não fizer amanhã, eu faço o ano que vem, e aí a vida vai e você vai, né? Ou seja, a vida vai levando mesmo. E quando a gente entende o preço do tempo, hoje eu falo valor, o nome do filme é O Preço, porque se trata de tempo como moeda. Esse filme, na verdade, não é o preço do tempo, o nome do filme é O Preço do Amanhã. Eu vou deixar aqui bonitinho nas legendas também. E esse filme, O Preço do Amanhã, o que acontece ali, né? As pessoas, o tempo é a troca. Então, a pessoa tem 8 horas, digamos, né? Não é exatamente isso, mas a pessoa tem 8 horas para viver aquele dia. Então, uma pessoa que é CLT, por exemplo, uma pessoa que trabalha contratado, que faz o 1 por 1, ela vai fazendo o quê? Todos os dias ela tem 8 horas de vida, todos os dias ela tem 8 horas de trabalho, tem mais 8 horas para isso, tem 24 horas para isso, todos os dias. Se em um dia ela é uma moeda ali, se em um dia ela tem 8 horas de vida, mas se ela utilizou em 6, já era game over para ela, né? Então, assim, o preço do amanhã traz essa lição muito forte, assim, e eu acho que é bem interessante, porque quando se fala de dinheiro, é a nossa maior dor, né? A maior dor é o coração. Não, a maior dor é o bolso. Fica sem dinheiro, olha para sua despensa e pensa assim, hoje tá chegando ao meio-dia e não tem nada,
né? E assim, não tem nada pronto e não tem nada na despensa. Como que eu consigo isso, né? Eu preciso do dinheiro para isso. Então, eu tô indo para uma parte até mais extremo, falando assim, né? Mas pensa que você também tá ali na rua, você precisa chegar a algum outro local e você depende de pagar uma condução. É uma distância que você não consegue caminhar. Você tem o ônibus ali, né, à sua disposição, mas você não tem como pagar. Aí, qual que é a questão? Puxa, eu vou ter que, meu tempo que eu teria de 2 horas para chegar em casa, eu vou gastar 8, porque eu vou andando, né? Ou então, qual é a outra parte? Pedir. Vai pedir? Ok, pede, resolve temporariamente. Mas se aquilo virar um hábito, que triste que vai ser, né? Viver dependendo do que os outros te dão. Então, o preço do amanhã, ele assim, fala basicamente assim, espero que quem sabe você consiga assistir ele nesse fim de semana, mas o preço da manhã é esse assim que ele traz muito mais forte sobre essa questão de lidar com o tempo. É por isso que eu sou mentora de gerenciamento de tempo. Por isso também, porque foi a base, quando eu organizei o meu tempo lá em 2019, 2020, quando eu fiz a minha primeira mentoria de gerenciamento do tempo, gente, a minha vida voou, a minha vida deu um salto, assim, em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Eu falei no vídeo anterior sobre 2018, como a frase "você é a média das 5 pessoas que você mais convive" mudou a minha vida. Falei, foi a frase, né? Não falei tudo, mas foi essa frase, porque eu comecei a observar ali quais eram as pessoas que eu mais estava convivendo. E ali eu estava convivendo com pessoas desempregadas, que eu também estava desempregada, com pessoas que não queriam ser ricas, que desdenhavam de pessoas ricas, que achavam que rico era ladrão, que rico era isso, que rico era aquilo, que dinheiro não é importante, que basta ter o que comer, o que vestir. E eu comecei a observar que eu falei, gente, não é assim, não. Eu na verdade, não tinha esse pensamento. Porque eu lembro de uma frase, eu não lembro qual é o livro, mas foi um livro que eu li muito cedo e dizia, né, nesse livro dizia o seguinte: se você é uma pessoa que fala mal, e vem de fala mal de rico, você nunca será rico, você sempre será pobre. Foi desse jeito. Não lembro o livro mesmo. Mas assim, no budismo, né, eu sou praticante do budismo de Nichiren Daishonin, e no budismo diz exatamente isso. Quem desdenha o belo, feio será. Então, assim, a Bíblia traz muito essas questões também. Então, o que que a gente aprende com a vida, né? Qual é o meio que eu estou me relacionando? O que que eu tenho que valorizar? E às vezes, a coisa que eu tenho que valorizar é uma coisa que eu não vejo minuto, eu não vejo tempo. O tempo, ele não é palpável, né? Ele não é tangível. Mas é o que me rege, né? É o que me rege, porque se eu arrumo o meu tempo, outras coisas serão muito mais vantajosas. E foi para mim assim, quando eu acredito que eu senti isso mais no início da pandemia, que eu estava ali ficando doida, né? Dando conta de tudo, criança estudando em casa, começando no home office, que para mim era uma super novidade, internet não era a internet, que mais? Foi bem quando eu comecei a sair ali da formação de mulheres com propósitos da América Latina e fui uma resgatada, né? Fui a pessoa assim que consegui chegar na mentoria para empreender, para ter um negócio pronto, tinha uns critérios e eu atendi esses critérios em 24 horas, né, praticamente, e olha aqui os 24 de novo. E isso me trouxe aqui. Então, o que que acontece? Eu estava totalmente perdida. Quando eu olhei o que eu já tinha, eu não quis desistir, né? Mas o primeiro passo seria desistir, porque eu não ia dar conta, era muita coisa, né? Muita coisa para muita mudança. Então, 2019 foi um ano assim maravilhoso, mas isso começou antes. Muito antes, né? Mas tomei consciência em 2018, quando eu vi a frase, analisei e comecei a andar com base nisso. E daí pra cá, gente, eu nunca mais parei e fiquei ali só esperando. Então, pude ficar mais atenta, pude passar por esse processo de ver que eu, enquanto pessoa mais velha, uma mulher mais velha, experiente, com bastante conhecimento, sim, estava ali
trabalhando e sendo remunerada com pessoas que tinham acabado de concluir o ensino médio, meninas de 20 anos. Não estou desmerecendo a menina de 20 anos, se ela tivesse uma construção muito maior, né? Mas isso foi muito por quê? Porque também não tinha uma gestão, faltava gestão naquele local. E só que eu não ia pagar para ver, porque eu já tinha tentado fazer isso e aquilo, não aconteceu. Então eu não ia pagar para ver, continuar desperdiçando meu tempo, sabendo que eu era o meu maior ativo, né? Então, vai com medo mesmo. Eu já estava com parte do meu poço ali construído, né? Então, qual é a questão? Vamos encher esse poço aqui, né? Vamos encher esse poço, vamos transbordar. E o que eu falei, assim, quando a gente. Isso foi valor, foi liberar o meu tempo. Então, assim como eu cuidei do meu tempo, quando eu cuidei de. E alicerçou outras áreas, porque esse emprego que eu tava, né, foi muito importante pelo período que eu fiquei lá, por 5 anos, eu acredito, 5 anos eu fiquei. Foi muito importante para formar as bases que me chegaram aqui. Então, gente, chega também a questão da gratidão. E volta no que um pensador maravilhoso, Robert Kiyosaki, fala, que empregos, a pessoa que tem essa mentalidade empreendedora, o emprego precisa ser temporário, né? Para ela construir uma base, poço de novo, né? Construir aquele poço e tomar as rédeas da sua vida. E se você é essa pessoa, assiste esse vídeo, sabe? Cuida das suas bases, cuida do seu tempo, vê o seu entorno que está acontecendo e chama aqui, vamos fazer aquela mentoria, por que não? Né? Cuidar do tempo é algo que vai te fazer sair da onde você está e chegar onde você quer estar, porque isso é abertura dos olhos, isso é autoconhecimento, sabe? E nesse período passei pelo que precisou, criei minha estrutura, porque tem um vídeo muito anterior, anterior que eu coloquei aqui, falando que essa minha decisão também começou em 2015, quando eu saí do emprego, até falei no vídeo de forma trágica, mas assim, foi de forma conturbada, tá, gente? Não necessariamente trágica, porque senão eu não estaria aqui, né? Então vamos corrigindo aqui a fala lá atrás. E falando dessa liberação de tempo que me trouxe muitas possibilidades, esse investimento em mim, que me trouxe essas possibilidades, o ano passado, por exemplo, como eu falei no vídeo bem recente, sobre o meu conhecimento, a minha vivência com Bob Proctor, né? Entender mais Bob Proctor, apesar que ele tinha falecido em 2022, ele faleceu em 2022, mas eu tive essa proximidade maior com ele em 2023. Por quê? Porque uma das possibilidades que eu tive quando eu realmente tomei coragem, tomei as rédeas, assim, falei, vou empreender, foi estar no meio de ter essa possibilidade de um empreendedorismo, de estar no negócio pronto, que pode ser que alguns de vocês que estão comigo nesse negócio sabe já do que eu estou falando, mas eu vou trazer aqui, é um meio de empreender, é um método que, assim, facilita muito, mas que também você não é um negócio, é você que precisa estar ali cuidando do seu negócio, assim como eu cuidei do meu negócio, do negócio pet, que começou ali com alimentos, acessórios, e chegou a serviços, e hoje está indo muito bem, obrigada, né? Então, assim, esse negócio que eu faço parte hoje, né? Comecei ali em 2023. O Jim Rohn, ó, o Jim Rohn aqui. O Bob Proctor, ele fez parte do 4º aniversário desse negócio, falando sobre esse negócio do futuro, né? E é um negócio assim, gente. Se você não fez parte do começo se você fez parte da Uber quando chegou no Brasil, você sabe que eu tô falando de coisa grande, né? De coisa realmente muito grande. O CEO desse negócio que eu estou foi o mesmo CEO que lançou a carreira do Tony Robbins no mundo. Então, assim, se você não sabe quem é Tony Robbins, mas se você é do autoconhecimento, você sabe quem é, de quem eu tô falando, ou tem uma noçãozinha. Se não tem, dá uma corrida ali no Netflix, conheça o documentário Eu Não Sou o Seu Guru, e você vai ver de quem eu tô falando, aí pesquisa mais a vida desse rapazinho, né? Uma pessoa que eu me identifico muito, por questões assim da história dele, questões de saúde, questão de base familiar, vivência com a mãe, e isso me veio por quê? Pela possibilidade de liberação do meu tempo, dos cuidados que eu tive quando eu realmente assumi os riscos e falei, não, eu vou fazer, né? E agora eu
preciso melhorar. Foi fácil? Claro que não, gente, não foi fácil não. Parece que um ano durou 10, porque teve coisas assim que aconteceram que eu falei, gente, eu vivi 10 anos em apenas um, ou 20 anos, não sei, mas por quê? Porque foi a primeira vez que eu estava ali fazendo. Já passou 100%? Claro que não, não passou, mas eu estou disposta a desistir? Nem um pouco, né? Se eu cheguei até aqui, se eu passei por tudo isso, eu passo e eu construo qualquer coisa, porque tudo surge na mente e só o ser humano, né, ainda é o ser humano que precisa da forma, né? Por mais, eu criei um robô, o robô surgiu na mente, o robô faz muita coisa, mas a ideia do robô surgiu numa mente humana, né? Foi descrevido, foi desenhado por um ser humano. Olha a parte física, né? Então, essa questão de se abrir para as inúmeras possibilidades da vida. E vou falar para você, quando eu me vi que eu estava no meio, onde estava participando sendo parte, que eu sou parte de um negócio, onde tem ali Bob Proctor, né, que acho que foi o fechamento dele mesmo antes de partir, né, Bob Proctor, Wozniak, né, se você já ouviu falar, conhece a Apple, conhece o iPhone, você deve conhecer a história da Apple, se não conhece, busca, né, e eu sempre gostei muito do Woz, né, não adianta falar assim, mas gosta dos fracassados. Eu gosto de quem vive, como se você me perguntar Ayrton Senna ou Barrichello? Barrichello, e quem, assim, aqui em casa, há quem confirme isso, que eu sempre, lógico, né, Barrichello, eu era bem menininha quando o Ayrton Senna faleceu, quando o Barrichello estava começando, mas o Barrichello teve um período aí, a vida inteira, sempre a mídia, todo mundo caía em cima do Barrichello, e eu gosto do Barrichello, continuidade, crescimento, família, tá vivo, sabe? A mesma coisa é o Woz, eu gosto muito do Woz por essa questão de pensar lá na frente, né? É claro que ou foi necessário o Senna ser arrojado como ele era, e claro, do Senna, né? Sem comentários. Mas assim, como outro Steve, né? O Jobs, como Steve Jobs, né? Ser arrojado como ele foi. Mas de verdade, se você for olhar para algum dos perfis, eu prefiro o perfil do Wozniak. Mas é claro que para ser a Apple que é hoje, não seria sem aquela precisão toda, assim, aquela figura do Steve Jobs. Então, assim, todos merecem o nosso respeito, todos têm que ser louvados, mas cada um de nós temos os nossos preferidos, e eu tenho esses, né? E essa questão de estar nesse negócio, que em breve eu vou falar aqui desse empreendimento, e eu espero que você venha saber mais, e quem sabe venha fazer parte. Ficou longo de novo o vídeo, gente, antes de 24, mas um forte abraço para você, até breve, nos falamos no próximo vídeo.